Namah Shivaya. Vamos aos nossos estudos. O estudo aprofundado do Samkhya, do Yoga Sutra de Patanjali, as suas conexões com os estados de consciência e os 25 princípios do Samkhya, para que você entenda todo o funcionamento do ser humano e como tudo isto vai aos poucos se ligando ao Yoga, a esta prática que nos leva aos estados de consciência, de hiperconsciência. Vamos a uma mensagem do dia Shakriti, o bem-vindo em relação a Shiva. Shiva, como última parte do ciclo cósmico, sempre é bem-vindo, porque representa a possibilidade de a criação ser eterna. Receber de braços abertos a uma missão kármica por meio do reto agir e pensar é a melhor solução para todas as adversidades. O que tiver de viver, receba. O que tiver de ser, será. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos nossos estudos, compreensão da parte filosófica e depois a parte prática que faremos logo a seguir, sempre combinando conhecimento e a parte prática, porque sabemos que conhecimento só se transforma em sabedoria no momento em que praticamos e conseguimos sentir esses efeitos. E os efeitos são imensos. Mas no yoga o que você procura é o seu estado de consciência maior, a interação entre a sua existência, que é esse corpo físico, com a sua essência, que é a sua consciência maior, é a sua essência, aquilo que você é, sempre foi e sempre será. É você conseguir se olhar de longe, entender que você não é o seu pensamento, que você não é o seu cérebro, a parte física, e muito menos os pensamentos que dali surgem. À medida que nós vamos estudando e entendendo o Samkhya, vamos entender os corpos. Temos um corpo físico, temos um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental concreto, que é o seu cérebro, um corpo mental abstrato, um corpo intuicional e aquilo que transcende, o que vai além, aquilo que é a sua essência, aquilo que você realmente sempre foi e sempre será. À medida que você compreende, fica mais fácil o seu dia a dia, a sua vida, aquilo tudo que faz parte da sua essência e do seu eu maior, muito além do corpo físico. Então, quando praticamos asana, que é a parte física do yoga, é importantíssimo que você entenda que este asana, que esta prática física, vai muito além do seu corpo físico, porque é um processo meditativo, é um processo de aprofundamento para que você compreenda o que você é, aquilo que realmente você é, além do seu corpo físico. Aqui nós vamos fazer uma interação entre o Yoga Sutra de Patanjali, o Samkhya, que é a parte, simplesmente a parte da ciência, aquilo que você vai compreender o seu corpo físico, você vai compreender a sua existência e a sua essência, com todos estes parâmetros, todos os seus estados de consciência. Assim vai facilitando dia a dia. Yoga Sutra nós vamos estudar a parte. Todas as escolas de yoga têm os seus fundamentos no Yoga Sutra, que é a codificação do yoga, onde nada foi criado de novo, simplesmente foi compilado, foi registrado. O Samkhya é a filosofia ortodoxa mais antiga dos Vedas. Temos 6 pontos de vista dentro dos Vedas, que Veda é conhecimento. Então, dentro desse conhecimento mais antigo, desses conhecimentos de 3.500 anos mais ou menos, pelo que se pode ver em todas as bibliografias, quando as Upanishads começaram a ser escritas, que vem dos Vedas, os Brahmanas. Então tudo isso faz parte de uma história. E essa história
é mais ou menos 3.500 anos antes da nossa era, antes desse período que nós estamos vivendo agora. Então, os 6 pontos de vista são Nyaya e Vaisheshika. São pontos de vista bem mais lógicos. Temos o Yoga e o Samkhya. Yoga, nós já estamos mais ou menos interagindo, entendendo que é a prática da filosofia do Samkhya. E o Samkhya é todo esse estudo que vamos entrar em conhecimento de corpos, estados de consciência, plexos e glândulas, os seus chakras, tudo aquilo que envolve o seu ser. E Vedanta e Mimamsa. Vedanta e Mimamsa primeiro o Mimamsa é o comentário do início dos Vedas. E Vedanta é o comentário do final dos Vedas, que trabalha num ponto de vista mais emocional, aquelas ações, como você realiza a sua vida no seu dia a dia. Então são estes 6 pontos de vista que englobam os Vedas. E aí temos o Rigveda, que é o mais antigo, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. São 4 Vedas importantes. E Yajurveda é um dos Vedas, mas não confunda com Ayurveda, que é a parte da medicina dos Vedas. Então são pontos diferenciados. Rigveda, Yajurveda, que é um dos Vedas, Samaveda e Atharvaveda. E Yajurveda é o Veda junto com os outros 3. E Ayurveda é a parte da medicina védica, que vem dos Vedas, medicina muito antiga. Então procure se informar para não confundir estes termos e estes conhecimentos. Então aqui, para facilitar o estudo de todo o curso de formação em Yoga, de aprofundamento em Samkhya Yoga, Yoga Sutra, Yoga Clássico, Yoga de Patanjali, eu fiz um compilado que é um guia sinótico, registrado, compilado, com todo o conhecimento e suas referências e as suas conexões. Aqui está ele, ó. Este é um quadro sinótico que quem faz o curso de aprofundamento recebe. Aqui temos toda a formação, todos os conteúdos. Só com isto aqui é possível formalizar todo o curso de aprofundamento. Vamos lá então, vamos começar entendendo a parte prática do yoga, que é o Ashtanga Yoga de Patanjali, ou seja, a prática do yoga em 8 partes, que é Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Nós temos a parte das raízes do yoga, que são os princípios éticos, Yama e Niyama, preceitos que se referem ao social, preceitos que se referem ao pessoal. Temos a parte externa do yoga, que é a parte da prática dos asanas, a parte dos respiratórios. Essa é a parte do Bahiranga Sadhana, ou seja, a prática externa. E para a conexão com a parte interna, nós temos o Pratyahara, que é ainda dentro da parte do Bahiranga Sadhana, da parte externa, mas estamos preparando para a parte interna. O que é, na verdade, o Pratyahara? É a supressão dos sentidos, onde você vai fazer um relaxamento consciente e preparar para o próximo passo, que é o Antaranga Sadhana, que é a parte interna do yoga, onde nós vamos ter Dharana, Dhyana, Samadhi. Dharana é a concentração, é o foco em um único ponto. E vários pontos você pode usar aquilo que facilita a sua concentração e a sua visualização em um único ponto. Partindo de Dharana, já vai aos poucos entrando em Dhyana,
a parte mais meditativa em que você abstrai o mundo lá fora, abstrai os seus pensamentos, desliga-se dos seus pensamentos, desapega-se deles e medita, entra em estados mais profundos de consciência. É a sua consciência que vai sendo trabalhada aos poucos no Dharana Dhyana Samadhi, para que chegue ao Samadhi, que é o estado de consciência mais profundo, onde você vai entender e conectar-se com a sua própria essência, com o seu eu maior, com aquilo que você sempre foi e sempre será. E no Samkhya nós temos esta realidade da seguinte forma: nós temos Prakriti, a natureza primordial, e desta natureza primordial vamos a uma prática completa de yoga para chegarmos ao Purusha, a natureza transcendental, aquilo que você é. Então são princípios que vão se conectando, a prática em 8 partes e as conexões dos 25 princípios do Samkhya, que aí vai entrar os estados de consciência, vai entrar os seus sentidos, órgãos de ação e por aí vai. Nós vamos aos poucos ir desvendando este quadro e fazendo as suas conexões para que fique cada vez mais fácil. E dentro do yoga, para complementação, nós temos práticas que são da tradição, que não estão classificadas dentro das 8 partes do Ashtanga Yoga. Porque Ashta significa 8, Anga significa parte. Então, o yoga, numa prática completa, ela tem essas 8 partes. Poderá fazer algum yoga que não tenha as 8 partes? Pode ser que algum professor use de uma outra forma, diferenciada, um outro estilo de yoga. Porém, uma prática completa estará sempre vinculada a essas 8 partes do Ashtanga Yoga de Patanjali. Então vamos lá um pouquinho nas partes de execuções de práticas que são da tradição. Vou seguir aqui para não esquecer de nenhum. Então nós temos Puja, que é uma reverência, que nós já aplicamos na sala de aula. O início da aula é feito através de um puja, uma reverência, uma troca de energia entre o professor e os alunos e uma comunicação com o universo. O universo é energia pura, nós somos energia pura. Nós viemos das estrelas, então nós temos uma conexão inteira com o universo. O outro é mantra, a outra parte da tradição. Mantra, sabemos que palavra tem poder. Começa já pensando no Om. O Om é o som do universo para todas as escolas e é o som que representa essa energia, este todo. O Om é um símbolo que é patrimônio da humanidade. Ninguém pode usar o Om como um símbolo seu, registrar ou coisa assim. O Om é o som do universo. E aí eu digo, desde que comecei a prática de yoga, lá no ano de 83, me veio realmente este pensamento, porque como eu também venho da música, a minha família toda tem um vínculo muito forte com a música, meu pai, meu avô, minha avó, mas eu entendi que o universo é som, som é energia e energia é vida. Eu realmente coloquei este pensamento e nunca mais saí dele, porque ao vocalizar o mantra Om, você se comunica e interage com o universo. Aí temos as mudras. Mudras são gestos feitos com as mãos, que têm um poder incrível, porque cada dedo da sua mão tem um vínculo direto com os seus chakras. Então, quando você faz um Dhyana Mudra para fazer o respiratório, você está unindo o dedo que tem conexão com o chakra cardíaco, com o dedo polegar, que é neutro, mas tem conexão com a região do Manipura Chakra. Então, você está dinamizando uma energia. E assim todas as outras mudras que nós vamos também estudar e chegar lá. Para que você entenda o poder que tem a sua existência, que é essa parte material, porque você conecta com a sua essência.
Nyasa. Nyasa é a identificação. Então você pode identificar-se com aquilo que você quiser. Se você se identificar com alguma divindade da mitologia, é bom ver como aquela divindade se manifesta ao mundo. Mas você pode se comunicar, mas você pode se identificar com o que você quiser no mundo. Então preste atenção com o que você está se identificando neste momento, né? Podemos pensar a identificação com os colegas de trabalho, com os amigos, identificação com os lugares onde nós vamos. Então preste muita atenção nessa identificação, que é ela que vai reger muitas vezes o seu estado emocional. E vamos lembrar que a emoção é a parte principal. Então tem uma emoção, a emoção de, digamos, de tristeza. Tem uma emoção, por exemplo, uma emoção de alegria. Tudo bem, a emoção é a alegria, mas o que esta emoção de alegria desperta em você? Vontade de cantar, vontade de sorrir, vontade de dançar. Então o sentimento que vem, ele vem através da emoção. A emoção, ela tá ali, mas o que ela desperta em você? Em mim pode ser cantar, tocar um instrumento, na outra pessoa pode ser dançar, na outra pode ser correr, fazer uma prática de esportes. Então, nós temos que entender a diferença entre a emoção e o sentimento que essa emoção nos causa. Bhuta Shuddhi. Bhuta Shuddhi são as purificações. Então nós podemos fazer purificações através de exercícios respiratórios, através de bandhas, que são fechamento de plexos e glândulas. Nós temos vários plexos vinculados aos chakras. Então são práticas diferenciadas, mas que pode estar dentro da sua prática de yoga, da sua aula de yoga. Bandha também está vinculado ao Bhuta Shuddhi, que são as purificações, que são os trabalhos dos plexos e glândulas. Shatkarma são 6 purificações que também podemos fazer dentro da sala de aula. Alguns sim, outros não. Kriya é a atividade de purificação. Então eu posso fazer alguns kriyas junto com exercícios respiratórios. Sankalpa. Sankalpa é a resolução interior. Como você tem essa resolução? Você define o que quer. Então essas resoluções vêm do seu íntimo, vêm lá do seu coração, vêm da sua alma. Lembrando que coração e consciência estão juntos. A nossa consciência nasce junto com o coração. O coração surge 21 dias depois da fecundação. E ali nasce junto a sua consciência. Então, o seu coração, a sua alma e a sua consciência estão sempre unidos. E Yoga Nidra é uma técnica de descontração consciente que vai ajudar lá no Pratyahara, na supressão dos sentidos, para mergulhar no próximo passo, que é Dharana Dhyana Samadhi, ou Samyama, o conjunto dessas 3 técnicas que nos levam a estados mais profundos de consciência. Chaitanya é consciência ou conscientização. Quando você está praticando yoga, é importante que você tenha consciência do que está acontecendo, do que você está fazendo, da prática que você está executando, do seu respiratório, do seu asana, da sua meditação. Então, Chaitanya é essa consciência da sua própria prática, consciência da sua existência, da sua essência, consciência da sua vida, o que você faz dela. Satsanga é um encontro em boa companhia. Sat significa 6, então é no mínimo feito com 6 pessoas. E pode vir pessoas que nunca praticaram yoga para conhecer, para interagir. E temos o Sat Chakra. Sat Chakra é uma troca de energia que é feita somente com quem já pratica yoga e já conhece todo o sistema de como transmitir energia e receber também. Transmitimos e recebemos. Antarmauna são retiros muitas vezes do silêncio, ou quando você decide que vai ficar em silêncio por um determinado momento, um determinado tempo,
para mergulhar mais na sua essência. Trataka, que é o exercício de visualização, que vai te auxiliar no processo de concentração e focar em um único ponto quando você quer fazer a prática de Dharana, que é o primeiro passo do Samyama, os 3 estados de consciência que levam ao Samadhi. Ekagrata, fixação em um único ponto, em um objeto, também auxiliar no Dharana, na concentração, no foco para meditação. Surya Namaskar é uma saudação ao sol, é algo mais moderno, mais atual, porém saudamos o sol ao qual nós devemos a nossa vida, os planetas, né? Nós, planeta Terra, precisamos do sol, como precisamos da lua. E Mitahara, a Mitahara é uma dieta sáttvica. Sáttvico é aquilo que é mais puro, que é uma essência. Então, dentro do yoga, a tradição é uma alimentação vegetariana. E lembrando também, sem uso de álcool, porque o álcool destrói o seu cérebro, sabemos disso. Se quiser saber mais sobre isso, busque elementos, busque tratados a respeito disso, que você irá realmente encontrar. Busque tratados a respeito desses conteúdos. Então estamos aqui com o Yoga Sutra de Patanjali, o yoga clássico Ashtanga Yoga de Patanjali, que está no Yoga Sutra número 2, 29, no Sadhana Pada. Nós temos, dentro do Yoga Sutra, para você entender um pouquinho, 4 padas. Pada significa pé ou significa apoio. Então, o primeiro pada no Yoga Sutra é Samadhi Pada. E aí você há de me perguntar, como Samadhi Pada, se Samadhi é a última parte de uma prática de yoga? Sim, Samadhi Pada nos ensina e nos mostra que tem um caminho para chegar ao Samadhi. E este caminho nós vamos encontrar nesse caminho nós vamos encontrar a essência de como seguir este caminho para chegar onde queremos. Então vão ter impedimentos, vão ter orientações para que você supra estes impedimentos, vai explicar o que é yoga, né? Yoga, Hatha Yoga Anushasana. Yoga é o controle ou a abstração dos pensamentos para chegar em estados mais profundos de consciência. O segundo pada do Yoga Sutra é o Sadhana Pada. Então, vamos para a parte prática do yoga. Lembrando sempre que conhecimento só se torna sabedoria no momento que nós praticamos e levamos para a vida. Yoga não é uma prática feita na sala de aula, foi embora, acabou o yoga. O yoga é uma escolha na sua vida, a escolha da sua filosofia de vida, o que você quer para a sua vida hoje, amanhã e depois de amanhã. E é um processo que pode começar lá na juventude e ir até a sua velhice. Nós temos que entender que podemos envelhecer com saúde, com disponibilidade, com facilidades, com movimentação, com consciência, com a mente sadia, se optarmos por uma filosofia de vida, que foi o que eu fiz lá atrás, né? Porque agora, hoje, eu já sou uma senhora mais de 70. Então vamos lá, vamos entender o que você quer no futuro da sua vida. Você constrói hoje. E se você ainda não construiu, ainda dá tempo. Dá tempo de você reverter alguns pontos ou ter estados mais dinâmicos de vida, mais tranquilos. Você é quem decide. Você é dono da sua vida e dona da sua vida. Terceiro pada, Vibhuti Pada. Que é Vibhuti Pada? São os estados mais profundos de consciência, em que você toma uma consciência maior da sua existência, uma consciência do universo, dos planetas, do que você está fazendo aqui neste planeta. Por que você veio para cá? O que você faz aqui?
O que te define? Você faz uma definição sua, ninguém de fora pode te definir. Então, quem define a sua vida, seus estados de consciência, a sua maneira de viver, é você quem escolhe. Para, por fim, nós chegarmos ao Kaivalyampada, que é a meditação profunda, é quando você encontra realmente a sua essência através de uma prática constante e disciplinada. Yoga te pede disciplina, te pede frequência. Por isso eu digo, o yoga não é para vir para a sala de aula, praticar yoga, fecha a porta, vai embora e acabou o yoga. Não, o yoga vai junto contigo, tá bom? Vamos um pouquinho aqui na raiz do yoga. Então, os preceitos éticos do yoga são importantíssimos. Você precisa ter esses pontos bem definidos, que é Yama e Niyama. Yama é o código social, né? Uma disciplina externa que envolve a sua existência e envolve tudo que está na sua volta. Todos os seres que estão à sua volta. É social. É o mundo inteirinho, na verdade. Então, Ahimsa é a não violência. E o que o mundo está passando nesse momento? Uma prática completamente contrária ao Ahimsa. Que bom que a humanidade pudesse centrar-se e buscar a paz. Satya é a verdade. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Você vem praticar yoga e muitas vezes não está sendo verdadeiro na sua própria prática. É você entender que nesse momento você pode ir até um determinado ponto. É você respeitar este ponto. É ser verdadeiro consigo mesmo. É isto que eu quero. Como é que eu vivo a minha vida? Seja verdadeiro e coerente com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então isso é Satya, a verdade. Não apropriar-se daquilo que não é seu. Isso é importante também. O que não é seu, não é seu. Você não toca, você não leva. Brahmacharya é a preservação da sexualidade. É não banalizar a sexualidade. Sexualidade faz parte da vida. Assim, a vida continua, mas você precisa preservar essa parte que é muito sua e muito íntima. Aparigraha é não cobiçar. Não cobiçar as coisas alheias. Se alguém tem alguma coisa que você gostaria de ter, trabalhe para ter. Faça o possível para que você cresça, você se desenvolva e que você possa ter aquilo que outras pessoas têm. E quando eu falo isso, não falo somente em coisas materiais. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, tem uma disponibilidade para vir falar em público, a pessoa tem uma forma de cantar, de tocar algum instrumento, de fazer palestras. E aí você cobiça aquilo que a pessoa tem, mas você não faz nada para mudar. Então a cobiça é algo que você não deve ter em relação a outras pessoas, mas você deve desenvolver em si mesmo, em si mesma, os seus valores. Que provavelmente poderão ser diferentes da outra pessoa, mas eu garanto que você tem muitos valores. E aí nós vamos para o código pessoal. Código pessoal é a disciplina interna, aquilo que depende de você única e exclusivamente e para você, que é Saucha. Saucha significa pureza. É olhar o universo, o planeta, as pessoas com um pouco mais de pureza, sem maldade. É importante que você entenda isso, como você vê a sua vida e como você vê a vida das demais pessoas, mas como você vê a si mesmo, a si mesma. Santosha. Santosha é contentamento. Vamos dizer, por exemplo, que você está há um tempo procurando um trabalho e aí de repente você é chamado para ir trabalhar numa empresa. E aí você tem que fazer muitas vezes determinados trabalhos que você ainda não conhece, ou que você não sabe, ou que não lhe agrada. Mas pense bem, tenha contentamento, sinta-se feliz pelo que você tem nas suas mãos. Trabalhe, atenda, principalmente quem atende público, atenda com contentamento.
Sinta-se feliz, independente de tudo que estiver na sua volta. Você não depende de nada nem de ninguém para sentir esse contentamento. Tapaha é esforço sobre si mesmo. Então vamos lá. Preciso às vezes me esforçar um pouco mais para aprender determinadas técnicas, determinadas figuras, determinados conteúdos. Muitas vezes tenho que me trabalhar para me esforçar um pouco mais para entender determinados conteúdos. Então faça isso. Esforce-se um pouquinho mais. Se você vai para a corrida, esforce-se um pouquinho mais naquele dia. Cada dia um pouquinho mais. Seja o que for, você pode melhorar através desse esforço sobre si mesmo. E Swadhyaya, autoconhecimento. Quem é você de verdade? Qual é a sua essência verdadeiramente? A meditação lhe ajuda neste autoconhecimento. É você saber como são as suas reações em determinados momentos e como você poderia até trabalhar de outra forma nas suas reações. É você conhecer-se muito profundamente. Isto vai auxiliar no seu dia a dia, nos seus relacionamentos e vai melhorar consigo mesmo, consigo mesma. E por último, Ishwara Pranidhanani, que é a entrega ao absoluto. É a entrega a esse divino. É você entender que você é parte do universo e que o absoluto é o todo. Então este Purusha, essa sua essência, ela está em conexão com o todo, com Brahman. Brahman é a representação do absoluto. Não confunda com a divindade Brahma. Brahman significa a essência do todo, significa o divino. Nós vamos aos pouquinhos estudando e entendendo o que é Brahman, né? O que é Atman. Atman é um termo mais do Vedanta, mas também Atman e Purusha é a essência do ser e como este ser interage com o universo todo, com o divino. Nestes vídeos que eu estou colocando à disposição, nós vamos ver tudo isto sim, mas sem uma profundidade maior. Você vai entender tudo que tem aqui, você vai se entender, se compreender, compreender o universo, compreender o mundo. Porém, nós vamos trabalhar de forma que haja uma compreensão maior da sua existência e da sua essência. Porém, se você quiser aprofundar-se mesmo, você precisa buscar o curso de aprofundamento em Samkhya Yoga. Como você quiser, livre escolha, aquilo que você decide na sua vida. Se você quer um aprofundamento ou se isso aqui basta para o seu conhecimento, para a sua vida, para as suas escolhas e a escolha da sua filosofia de vida, que não é religião. Vamos deixar muito claro isso aqui. Yoga não é religião, Samkhya não é religião. Então, é conhecimento, conhecimento colocado em prática para que você tenha uma vida boa, saudável, confortável, autoconhecimento, tudo aquilo que você precisa para viver bem. Então, vamos à nossa parte prática agora. Om Namah Shivaya. Feche seus olhos, mergulhe neste momento, aqui e agora, presença. Entenda a importância de estar presente sempre, em todos os momentos da sua vida, onde você estiver. Se estiver em casa, sinta-se inteiramente em casa. Se estiver no trabalho, sinta-se inteiramente no trabalho.
Se está com os amigos, sinta-se inteiramente presente. Visualize a sua energia crescendo, dilatando-se, envolvendo a sua existência, envolvendo o seu corpo físico. Consciência de que somos energia pura. O universo é energia pura e nós somos um microcosmos diante desse grande macrocosmo. Somos cópia fiel do universo. Traga suas mãos para Anjali Mudra em frente ao seu coração. Para darmos início a uma prática bem simples de yoga. Vou aqui estar sempre demonstrando e te auxiliando com práticas completamente simples, que você possa fazer aí em casa, que você possa visualizar e ver que é possível. Você pode praticar yoga assim, à distância, aqui, junto comigo, como se eu estivesse aí contigo. Mãos sobre os joelhos, levando-se, vamos sentar sobre os calcanhares. Sente-se completamente sobre os seus calcanhares. Feche seus olhos novamente. Mergulhe na sua essência. Mergulhe na sua existência. Faça essa conexão. Inspire lenta e profundamente. Inspire grande. E vá soltando o ar devagarinho, sem pressa. Coloque as mãos do lado, pontinha dos pés no solo, ficando na pontinha dos pés. Então, eleve-se, deixando a pontinha dos dedos das mãos na pontinha dos dedos dos pés. Flexionando os joelhos. Elevando-se. E vamos a alguns asanas de equilíbrio, para que você entenda que se você consegue esses exercícios de equilíbrio por longo tempo, você irá estar com esse dinamismo e com essa possibilidade, independente da sua idade. Venha comigo, flexione a perna e faça de mim um espelho. Me siga exatamente como se fosse um espelho. Levando de volta o pé devagarinho lá no solo. Faça para o outro lado. Eleve a perna. Permanecendo firme. Leve o pé lá no solo. E vamos a um exercício, a um asana de equilíbrio bem simples. Você levará seu pé bem à frente do outro, como se eu fosse um espelho normalmente. Mãos em Anjali Mudra. Em vez de fazer assim, faça com que uma mão sobre a outra fiquem suportando uma a outra. Sinta que uma das mãos fica firme na outra mão, bem em frente ao coração. Experimente fechar os olhos. Abrindo os olhos, lembrando que os órgãos do sentido nos auxiliam na caminhada, no equilíbrio, no dia a dia. Visão, audição, tato, gustação e olfato. Retorne. E vá agora com a outra perna, com o outro pé bem à frente do outro pé. Lembrando, eu sou espelho novamente.
Não vou dizer direito ou esquerdo para que você possa espelhar-se em mim. Retorna, afastando os seus pés. Os pés bem voltados para frente. Eleva a pontinha do pé e volta ele para fora e flexione o seu joelho. E então eleve os braços à altura dos ombros e olhe para a sua mão. Vira Bhadrasana, posição do herói. Inspire profundo e ao expirar leve a mão do lado do pé lá embaixo e abra o peito aqui na frente. Se precisar, leve o calcanhar lá para trás para proteger a articulação do tornozelo. Inspire, retornando, volte. Traga o pé para frente. E agora para o outro lado. Eleva o pé, volta para fora, flexiona o joelho. E de novo, leve o calcanhar lá para trás para proteger o seu tornozelo, para evitar que o pé vire dessa forma. Assim, você machuca o seu tornozelo. Se você levar o calcanhar lá para trás, estará protegendo. Inspire, eleve os braços e olhe para a mão lá no lado. Inspire grande, profundo de novo e ao expirar, a mão lá no solo, eleva o braço e olha para a mão lá em cima. Retornando devagar. Sempre sem pressa, consciência da sua existência. Traga o pé aqui à frente, diminua um pouquinho a abertura. E vamos agora a um asana que vai lhe dar as condições de no futuro, quando a idade chegar, quando o tempo passar, para que você possa atar os cadarços dos seus tênis. Então venha comigo, vamos flexionando, coloque as mãos nos joelhos, devagarinho, vamos descendo devagar. Descendo lá no solo, vamos acomodando as pernas, os joelhos. Então, Anjali Mudra. Faça uma alavancagem, pressionando bem as pernas, fechando os olhos e permanecendo. Utkatasana. Permaneça o máximo de tempo que você puder. Aos poucos, cada dia você pode aumentar um pouquinho a sua permanência. Leve as mãos lá atrás, sentando sobre o solo, estendendo as suas pernas aqui à frente, elevando a perna, passando por cima da outra, fazendo uma alavancagem. Segurando com a mão o tornozelo, segurando com a mão a perna lá embaixo, a mão lá atrás. E expirando, olhe lá atrás em Matsyendrasana. A respiração neste asana fica mais curta. Você está realmente torcendo, você está torcendo os seus pulmões e por isso precisa deixar a respiração livre, mas bem mais curta. Retorna, volta, faça para o outro lado. Torcendo lá atrás novamente. A respiração fica mais curta, normal, para que você consiga permanecer. Retornando, estendendo as pernas, flexione o joelho, coloque o pé sobre a coxa aqui do lado. Inspire, leve as mãos lá no alto, lá em cima, alongue seu pé lá embaixo, não é
encolher o pé, é alongar o seu pé. Faça uma pequena torção e flexione a frente. Flexione onde você puder. Se for possível, você vai avançando. Se for possível, pegue o seu pé lá embaixo, sempre no seu limite. Volte, passe as mãos por cima da perna. E agora experimente trazer o seu pé sobre a coxa e de novo flexionar lá na frente, onde você puder novamente, sempre no seu limite. Retornando para o outro lado. Estou fazendo uma permanência menor, mas futuramente nós vamos fazer permanências maiores, mais intensas, porque quanto maior for a permanência, maior será o efeito. Inspirando, leve as mãos lá no alto, lá em cima, flexionando novamente, onde você puder. Se for possível, vá lá embaixo e pegue seu pé. Inspirando, retorna. Experimente novamente colocar o peito do pé sobre a coxa, levar a perna lá embaixo, o joelho, e fazendo de novo a flexão à frente, onde você puder. Retorna. Afaste os seus pés. Ponto fundamental: encaixamento dos quadris, isquios sobre o solo, sempre, em toda a prática. É importante você manter a coluna alinhada, sentando sobre os seus isquios. Seus isquios, aqui, ó. Essa partezinha aqui debaixo do ilíaco, que são os seus isquios. Essa parte precisa ficar no solo para que a sua coluna esteja sempre alinhada. E assim a energia que está na base da coluna, energia ígnea, suba, possa passar por todos os seus chakras, passar por toda a sua coluna, chegar ao topo da cabeça e assim ir além através da pineal. Estamos trabalhando a pineal o tempo todo. O yoga sempre trabalhou com a pineal, que é a parte importante para que você transcenda e acesse a sua essência. Agora, com os pés afastados, flexione a frente, coloque as palmas das mãos aqui no solo. Mas observe, ó, se você estiver encolhido ou encolhida assim, alinha. Coluna alinhada sempre, isquios no solo. Palmas das mãos vêm para frente. E assim estamos tomando consciência do nosso corpo físico através do asana. Posição física, confortável, agradável e que você permanece. Se for possível, leve os seus antebraços ao solo. Vá sempre até o seu limite. Respeite o seu corpo. Aí nós voltamos lá para os princípios dos yamas e niyamas. Seja verdadeiro consigo mesma, consigo mesmo. E ahimsa, não violência, ou seja, trate o seu corpo carinhosamente. Se for possível, vá até lá embaixo. Inspirando, retornando, flexionando as suas pernas. E atenção aqui, se é possível ficar em Ardha Padmasana, tudo bem. Se ainda não é possível, deixe a perna lá embaixo em Samyama. Deixe a perna lá embaixo. Se não for possível, deixe o pé e a perna lá embaixo. Se ainda assim é difícil, faça um trancamento aqui, ó.
com a perna lá sobre o seu pé. Mas, de novo, se estiver encolhido, alinhe a coluna, deixe que a energia ígnea, a energia de Kundalini, suba até o topo da sua cabeça. Fundamental este trabalho. Então, quando trabalhamos a parte de asana, nós vamos muito além do corpo físico. Vamos tomar consciência da respiração. Mãos em Dhyana Mudra, unindo o dedo polegar e o dedo indicador. Assim você está dinamizando energia. Palmas voltadas para cima. Primeiro, feche seus olhos e simplesmente respire. Consciência da respiração, nada mais. Pranayama é a expansão da bioenergia através de exercícios respiratórios específicos aqui dentro do yoga. Prana é toda a energia manifestada biologicamente. O prana perpassa o universo inteirinho e estamos mergulhados neste prana, nesta energia vital invisível. Então tome consciência da importância da sua respiração aqui e lá fora no seu dia a dia. Agora, inspire lenta e profundamente, leve a mão na região abdominal e vamos expandir esta região. E vamos também expandindo a região média intercostal e também a região alta da região torácica. Inspire e expanda essas 3 regiões. Se ainda é difícil, expanda pelo menos, faça uma expansão pelo menos da região abdominal. Lembrando que a respiração, ela não vai para a região, o ar não vai para a região abdominal, ela vai para os pulmões. Porém, os pulmões não têm força de fazer este movimento. Quem faz este movimento é o diafragma. Expire, recolhendo a região abdominal. E, de novo, inspire, expandindo a região abdominal. Volto a insistir. Os pulmões não têm força de fazer essa expansão das costelas móveis, da região abdominal e da região alta da região torácica. Quem trabalha para isso é o diafragma. Agora, expire recolhendo as regiões. E continue o processo, inspirando e expirando, expandindo a região abdominal principalmente. Se já é possível, a região intercostal também e a região alta da região torácica. Importante, região abdominal se expande, região intercostal se expande, região alta da região torácica também se expande. E aí permaneça o tempo que for possível, no seu tempo, no seu ritmo, e expire esvaziando os pulmões. Toda respiração é diafragmática. O diafragma é como se fosse um guarda-chuva, assim como eu estou mostrando aqui, a minha mão. Então, quando você inspira, o diafragma ele desce e por isso ele empurra a região abdominal para fora, para dar espaço para os pulmões receberem o ar. E quando você expira, o diafragma se recolhe novamente e o ar sai, você expira, assim os seus pulmões fazem o movimento de receber o ar e expirar, inspirar e expirar, inspirar e expirar. Procure um pouquinho de conhecimento sobre o diafragma. Eu vou trazer aqui para vocês o conhecimento de como funciona o diafragma, como essa parte física da sua existência que às vezes nós não percebemos no dia a dia. Mas entenda que respirar é o processo completo de inspirar, entra o ar para dentro, e quando você expira, o ar sai para fora, e esse processo que se chama respiração. Então, quando se fala respirar, é o processo completo de inspirar e de expirar, de inspirar e de expirar.
Continue este processo inspirando e expirando, consciência da respiração. A inspiração se chama Puruka em sânscrito. A expiração se chama Rechaka. Então, inspirando Puruka, expirando Rechaka. Inspirando Puruka, expirando Rechaka. E a permanência com ar é Kumbhaka. Aí vamos ter respiratórios específicos de Kumbhaka Pranayama, Kumbhaka Bandha, inspirando, expirando, mantendo com ar, mantendo sem ar. Mas por enquanto, esta consciência da respiração já é um processo importantíssimo na sua vida. Comece agora a observar no seu dia a dia como está a sua respiração. Se você inspira expandindo a região abdominal e expira recolhendo a região abdominal. Que isso possa tornar-se uma prática frequente e consciente. Mas que aos poucos você perceba que você respira dessa forma de uma maneira inconsciente. A sua respiração é completa. A região abdominal expande-se quando você inspira. A região abdominal recolhe-se quando você expira, numa expansão maior do que você faz hoje, que provavelmente a maioria das pessoas respira só pela partezinha alta da região torácica. Ou seja, inspira e expira de uma forma muito curtinha, o que gera uma respiração muito curta e que vai gerando muitas vezes a ansiedade. Passando as mãos para Anjali Mudra e hoje ficamos por aqui. Vamos crescendo num processo contínuo, disciplinado e veja se você pode executar essa prática super simples todos os dias. Comece executando essa parte prática muito simples com disciplina. É o que vai mudar. Você vai perceber que o seu próprio corpo vai começando a fazer mudanças, sua respiração vai ficando mais tranquila. Se você tem ansiedade, você vai ver que ela vai sumindo. Então, vamos aos poucos fazendo essa prática e fazendo as mudanças necessárias. Om Namah Shivaya. Fique bem e que bom que você esteve aqui. Até o nosso próximo encontro.